Especial Mulher 2024. Oferecimento: arquiteta Jéssica Chervinsky, superando as expectativas dos clientes através de serviços prestados em arquitetura. @arc.jessicachervinsky 46 99914 8026. VitaClean Centro de Estética e Bem-Estar. Clínica comprometida em entregar conforto, relaxamento e autoestima renovada a você. Ligue 46 99108 6225 e o Instagram @VitaClean_Centro de Estética. Vem com a gente para mais um dia especial desse Especial Mulher 2024 da Rádio Educadora, junto com a Black Box, estúdio de videocast e podcast, e vocês aí da nossa audiência, os nossos internautas que contribuíram na enquete e levantaram nomes preciosíssimos de mulheres fenomenais de Dois Vizinhos e inclusive dão a gente essa oportunidade de nos inspirar com nomes que fazem a diferença. Aqui também foi muito bem votada como psicopedagoga, uma pessoa que atende num olhar que, olha, tá faltando aqui em Dois Vizinhos, então fico muito honrada de poder divulgar isso que a Adriana Ribeiro vem montando aí, iniciando esse projeto também de atendimento lá no subsolo da Igreja Betel para essa psicopedagogia ligada a montessorismo, que seria, no caso, uma promoção da autonomia, uma liberdade individual. Mas, gente, é meio que obra de Deus. Tudo o que aconteceu na vida da Adriana para chegar nesse ápice da sua formação como assistente terapêutica, como uma especialista em aflorar essa liberdade individual das pessoas, também ligado à vida pessoal dela. Então, vamos dar umas boas-vindas para a Adriana Ribeiro, votada pelos nossos internautas na enquete, e a gente vai conhecer de perto o que esse método montessoriano e por que a vida dela pessoal e profissional acabou linkando aí bem de acordo com as vontades de Deus mesmo, né? Bem-vinda, Adriana, aqui ao nosso especial. Muito obrigada, eu agradeço. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Explica pra gente primeiro o que é esse método Montessori. Então, o método Montessori, ele fala rapidinho como ele nasceu para a gente saber de onde ele veio, né? Ele veio da Itália, né? Através de uma médica italiana, uma das primeiras médicas que se formaram na Itália, né? Criou esse método mais ou menos em 1907. Isso quer dizer o quê? Que faz muito tempo, mais de 100 anos que esse método, né, existe. E o método Montessori, ele é um método de uma educação personalizada, né? Por isso que ele se distingue dos outros, né? É personalizado, porque a criança, ela tem, digamos, o direito de escolher, existe um caminho para ela seguir, mas dentro desse caminho ela pode escolher, Renata, aquilo que ela vai aprender, do mais fácil para o mais difícil, né? Então, a gente tem toda uma questão de um espaço que é preparado para ela, né? Um espaço que ela tem autonomia para desenvolver esse aprendizado. Existe toda uma estrutura de materiais pedagógicos diferenciados, né? Então, não são brinquedos, são materiais pedagógicos que ela pode manipular. Então, Montessori trabalha sempre com o concreto, né? Isso é um grande diferencial de Montessori. Existem materiais específicos para cada ciência, existe um material concreto, né? Então, a linguagem, a matemática, todos eles são divididos por materiais concretos. E a criança pode manipular aquilo e toda uma estrutura organizada para ela ter autonomia de aprendizado. Então, porque quando hoje em dia a gente fala, já imagina a caminha lá no chão e sair para outro quarto é Montessori. É como se fosse a tal da hoje está famoso. Procurar lá na internet tu vai achar só a caminha. Cama Montessori, que normalmente é aquela casinha, né? Assim, ela não é Montessori, mas ela é inspirada, né? Mas ela é inspirada no método. O método quer dizer o quê? Dá autonomia e liberdade para a criança. Então, a cama ela é rente ao chão. Então, pode ser um colchão no chão. É verdade. Né? Para o bebê poder ter essa liberdade de movimento. Que Montessori ela fala sobre períodos sensíveis. E o mais interessante da Montessori é que aquilo que a neurociência fala hoje sobre janelas de oportunidade, Montessori já falava com o nome de período sensível. Então, ela é ciência pura. Então, muita coisa do que ela falava 100 anos atrás está sendo comprovado hoje, né? E assim, não é uma coisa especificamente para alguém que necessite de uma educação especial. Esse método, né, de estimular autonomia, ela vai para qualquer família, para qualquer situação. Deixa eu te contar uma coisa bem interessante do método Montessori, que poucos conhecem. Montessori, ela começou o atendimento dela num hospital psiquiátrico. Na realidade, era quase um asilo, as crianças eram deixadas lá.
E quando o Montessori chegou, ela percebeu isso e as crianças estavam jogadas nesse lugar. E ela falou, vou fazer um projeto aqui. E ela começou os estudos dela, colocando em prática aquilo que ela estava estudando, os materiais que ela estava criando. E olha que interessante. Depois de um período que, né, de intervenção com essas crianças, ela colocou essas crianças que eram especiais, né, para fazer provas, né, estaduais, para passar, né, de nível, né, que existiam. E as crianças dela, a maioria das crianças dessa sala, se saíram melhor do que as outras crianças que eram consideradas ditas normais, né? Típicas, né? As atípicas, elas tiveram um resultado melhor do que as típicas. E isso quer dizer o quê? Que o método... E ela percebeu, ela falou, opa, então, se as crianças atípicas desenvolvem desta forma, como que as crianças típicas vão desenvolver? Nossa, meu Deus. Então, é muito legal. Então, hoje, se a gente procurar na internet personalidades que são montessorianos ou que incentivam, a gente vai encontrar grandes personalidades, né? Desde os criadores do Google. Enfim, existem, né? O criador do Amazon. Então, porque ele desenvolve não só a parte de coordenação motora fina, grossa, mas também o emocional. Muito, muito. Sim, ela prepara para a vida. Exato. Ela prepara para a vida. O emocional... E assim, e o legal é que o adulto tem que estar preparado. Então, quando a gente pensa em Montessori, a gente não pode pensar na criança. Existe, né, uma tríade. O adulto, a criança e o ambiente. Né? Então, esse ambiente tem que ser preparado pelo adulto. Então, esse adulto ele precisa ter um preparo emocional para trabalhar com essa criança. Né? Tem toda uma estrutura que vai muito além do pedagógico. Né? E eu, hoje, colho os frutos do meu filho, né? Renata, que eu comecei a implementar com ele desde o começo, né? A gente vê o resultado na prática, os frutos a gente colhe. E na minha filha também. Vamos mostrar essa guinada aí, comentar um pouquinho sobre isso. O André, que tem 9 anos, né? E a Lívia, de 3 anos. Deixa eu mandar também um abraço para o doutor Azelir, que liberou aí a esposa para vir participar com a gente no especial Mulher. E queria que você comentasse um pouquinho dessa sincronia, não sei, do universo, do destino, de você se especializar no método Montessori. E aí vem essa grande responsabilidade que é a Lívia na sua vida. Explica pra gente, por favor, Adri. Então, a Lívia, eu comecei a perceber alguns sintomas do autismo na minha filha, né, logo no nascimento. E aí, como eu, né, já tinha estudado a respeito de desenvolvimento infantil, Montessori, ela nos ensina sobre os períodos sensíveis, né, os quadros de desenvolvimento, eu conhecia, né, aquilo e comecei a perceber alguma coisa, comecei já a fazer uma intervenção, né? E aos 2 anos, mais ou menos, nós fechamos o diagnóstico de autismo da Lívia e levamos a vários médicos, né? Neurologista, levamos ela em pediatra, psicólogo, e todos eles foram unânimes em dizer que o método que a gente usava era o que tinha desenvolvido ela daquela forma. Ela, hoje, ela tem um nível de autismo de suporte 1, que a gente chama, né? Porque a gente já consegue, veja bem, a gente não consegue, os neurologistas, né, podem comprovar isso, a gente não consegue dar diagnóstico de nível 1 para uma criança tão pequena. Dá diagnóstico e ele fica aberto, né? Porque a criança pequena, ela precisa do suporte da outra pessoa, né? A Lívia, como foi educada nesse método, ela é extremamente autônoma, mesmo tendo autismo. Então, percebe-se que o nível é 1, né? É o nível de suporte 1, e ela desenvolveu muito bem devido a essa qualidade de estímulos que ela recebeu desde o nascimento, desde quando eu percebi que ela não me olhava nos olhos, né? Enfim, todo esse momento de diagnóstico é um momento difícil, né? Mas eu sabia o caminho que eu tinha que seguir, né? Enfim, não foi fácil, mas a gente sabia que a gente tinha uma estrutura, né, dentro de casa que podia auxiliá-la a melhorar, né? E vendo isso, eu não posso mais ficar só para mim isso, né, Renata? As pessoas me falam muito isso, né? Eu não posso, porque algumas pessoas me cobram muito, porque você ainda está em casa, tal. Eu falei, mas ainda não é o momento, né? Eu trabalho como psicopedagoga em alguns momentos pontuais, né? Pessoas que me procuram, né? Então, eu não estou atuando numa sala específica, mas, né, eu vou, né, até a criança quando ela precisa da orientação para famílias, muita orientação para famílias nesse sentido. Mas agora o momento, né, começou a se alinhar para cumprir aquilo que eu acredito que Deus colocou no meu caminho. Eu acredito que Ele colocou no meu caminho isso e agora a gente quer ampliar isso. Enfim, levar para outras pessoas a possibilidade de desenvolvimento que a minha filha teve. Eu não posso ficar
guardado. Adriana, esse teu movimento está provocando um acolhimento, uma comoção, uma emoção de realmente ver a diferença que faz essa promoção da autonomia. Inclusive, você está resgatando todo o teu clã, a tua família, a tua filha, teu filho e o seu esposo, que, pelo que eu estou vendo, enviou aqui uma homenagem especial. Vou chamar a Neivandra. Neiva, entra aqui no nosso especial Mulher. Ai, que amor! E me conta, o que é isso? Tem uma flor, mas tem que falar no microfone, Neivinha. O marido que mandou? Oi! Ai, que lindo! O marido mandou a homenagem ao Dia da Mulher. Viu? Olha, a doutora Zelir, que coisa chique. Obrigada, doutora Zelir Negri, né? Que é o marido dela. Viu? Deixa eu contar também do dia 8 especial, que hoje faz 16 anos de casamento. E ele mandou a surpresa aqui na rádio. Que muito chique. legal. Hoje é o dia de folga, né, Renata? Ele tira o dia de folga pra gente ficar junto nesse dia 8. Tanto o Dia da Mulher quanto o aniversário de casamento. Olha que legal. Vamos falar um pouquinho disso, porque Sim. imagina como que deve ser o jogo de cintura, duas crianças, uma necessitando ser... Aliás, os dois, né? Mas a gente sabe o quanto é necessário estimular. E aí, na teoria, uma coisa, a cama assim, o pano de prato lá. Na teoria, tudo funciona, mas na prática, não tem um dia que para você olha para cima e fala, nossa, será que eu vou dar conta desse meu desafio? Como é que é nos dias mais difíceis? Como que você se levanta, Adri? Sem dúvida. Tem dias que você está mais cansada, que está mais estressada, alguma coisa externa, né? Acaba te provocando alguns sentimentos e emoções que não são agradáveis e acaba transparecendo para a criança, né? Eu costumo, sabe, Renata, a ser intencional no que eu faço, né? Então, eu tenho uma intenção educativa. Então, eu me policio muito. Não que isso não aconteça. E as mulheres têm essa intenção educativa. Eu vou ter que ligar meu botão, eu tenho uma intenção educativa. Então, assim, é claro que tem dias que a gente se estressa mesmo, né? Então, a Lívia, mas olha que interessante. Veja só como a gente abre os olhos depois que a gente tem um diagnóstico em casa. Porque, assim, Renata, a criança autista, minha filha, ela não... No início, ela não queria atenção, ela queria ficar brincando sozinha. Então, quando você estimula a criança, o desenvolvimento da criança autista, e ela começa a te procurar mais, querer mais interação, é uma maravilha. Então, por isso que eu falo da intenção educativa. Então, toda mãe deveria ter paciência, né? E nem sempre a gente tem, mas a gente precisa buscar isso, né? Quando, por exemplo, uma intenção educativa. Eu vou escrever aqui isso, porque eu vou levar todo dia, e nós que estamos ouvindo, nós que estamos assistindo, podemos dar isso até no casamento, né? Em tudo. Na empresa, no caixa do mercado, dá para a gente ter uma intenção educativa? Exatamente, é necessário ter essa intenção educativa. E eu sempre penso, né? Ela precisa de mim bem, né? Ela precisa de mim, né? Então, às vezes, quando chega um diagnóstico, a gente abre os olhos e começa a perceber o quanto é mais necessário esse olhar atento à criança, né? Porque quando ela começou a nos procurar mais, né? A gente fala que o sonho do terapeuta é que a criança não saia do pé da mãe, né? Que ele fique insistindo porque ele quer interação. E o grau do autismo da minha filha, o grande prejuízo é a socialização. Né? Então, quanto mais ela socializa, quanto mais ela comunica, quanto mais a gente fica feliz, mais a gente tá disponível para que ela tenha um desenvolvimento funcional, completamente funcional. Adri, a gente vai com certeza caçar novas oportunidades para te ouvir de uma forma mais como a psicopedagoga. Mas e também falar, né, desse projeto que você já está começando aí, iniciando os atendimentos, para quem quiser te procurar, ali na Igreja Batista Betel. Isso. Mas me fala, se tivesse que enaltecer as mulheres da cidade, seja lá quais forem os nossos desafios, seja o teu ligado a isso, ou de outras mulheres que estão nos acompanhando, que recado você teria para dar para as mulheres nesse sentido, para as famílias, em relação a ter uma conduta ou uma intenção educativa. Dá um recadinho para a nossa audiência, por favor. Eu acho interessante, Renata, a gente perceber o nosso valor, aonde quer que nós estejamos. Né? Reconhecer o valor que você tem. Você pode cuidar da sua casa, mas você precisa valorizar aquilo. Não esperar que o outro te valorize. Né? E quando você valoriza, qualquer coisa que você faz mais bem feito. Você faz com amor. Né? Você faz... para servir o outro e também a você mesmo, porque aí você dá valor naquilo. Então, valorar, ver importância em tudo que tu faz. Quando tu
começa a entender que tudo tem valor, você se dedica mais, né? Você acolhe mais, né? Enfim, uma coisa mais leve, né? Porque acho que hoje existe tanta cobrança, né? Às vezes, no sentido das mulheres que não querem estar em casa, as mulheres que querem estar em casa, onde quer que ela esteja, ela precisa achar o valor que ela tem. Exato. Né? E não deixar isso se esvanecer, né? Não, dá para a gente abrir aqui e conversar sobre todos os métodos, o quanto ela estudou, o quanto ela se capacitou, sobre os método Denver, Montessori, método ABA, tem muita coisa que a Adriana Ribeiro sabe e pode contribuir, inclusive nessas terapias aí, seja lá qual for a sua demanda familiar, né, para promover essa liberdade também do cada indivíduo, né, respeitando os limites de cada um e promovendo essa autonomia das nossas crianças, sejam crianças consideradas normais, saudáveis ou com alguma peculiaridade, é você que vai fazer a diferença da tua família e dos seus filhos, com toda certeza. Esse é o Especial Mulher de hoje, Adriana Ribeiro. A gente vai ter mais espaço com ela, com toda certeza, porque a curiosidade agora só aumentou. E acompanha a gente nessa edição, nesse especial incrível, no mês de março, aqui na Rádio Educadora. Tchau.